Olá, essa é a aula 3 do módulo 2, a última aula desse módulo, e nós vamos falar sobre alguns conceitos de biossegurança, principalmente porque eles ficam lá na graduação esquecidos e para que o procedimento operacional padrão e toda a papelada que é feita tenha os conceitos corretos com relação à biossegurança, hoje tão importante. Quais são os primeiros conceitos de biossegurança? Aqueles que vamos usar em determinados momentos. Então vamos lá. A asepsia é a limpeza ou remoção de sujeira em materiais inanimados. Então você faz a asepsia da bancada. Bem, antisepsia refere-se à desinfecção de tecidos vivos, porque neles usamos antissépticos. Então, a asepsia para material inanimado e antisepsia para o braço ou perna do paciente ou glúteo do paciente. Uma mesma substância química usada em objetos inanimados será chamada de desinfectante. Só que a palavra desinfectante presume que o local esteja infectado. Por isso usamos mais quando estamos falando de locais, como banheiro, enfim. A palavra desinfecção descreve um método capaz de eliminar muitos ou todos os micro-organismos patogênicos, com exceção de esporos. Só determinamos a esterilização pelo processo de autoclave. Então, só lembrando, asepsia é material inanimado, bancada, superfície. Antisepsia, onde usamos antissépticos, braço do paciente ou local de aplicação. Desinfecção para locais infectados, como banheiro ou superfícies, enfim. E esterilização não devemos usar, nós compramos materiais esterilizados, mas não conseguimos esterilizar ambientes, porque para fazer esterilização deveremos usar pressão de vapor e temperatura, o que fica complicado. Como nós vamos ver no próximo slide, não existe nenhum antisséptico que seja de forma 100% a eliminar todos os micro-organismos, de superfície ou de braço. Então, o risco de contaminação sempre é inerente à aplicação de injetáveis. O que a gente faz na parte prática é mostrar como fazer a antisepsia de forma a garantir que não haverá contaminação no local de aplicação. Olhando o slide, nós vamos ver que até o iodopovidine, usando em centros cirúrgicos, ele não zera todos os micro-organismos. Lembrando que a agar-sangue é para micro-organismos patogênicos e o MSB também. Então, o que acontece? Ele zera em alguns momentos, mas não em todos. O álcool 70, que é o que nós mais utilizamos, embora seja eficiente para alguns micro-organismos, ainda deixa a desejar quando o meio é a agar-sangue. Então, não é importante qual vai ser o antisséptico, mas qual a forma com que você vai usar o antisséptico. Uma das maiores brigas é sobre o grau do álcool que vai ser utilizado. Embora alguns aplicadores mais antigos gostem de usar álcool 96, não é a pureza do álcool que vai fazer com que ele seja mais eficiente. Lembrando das aulas de microbiologia, o que eu preciso ter? O álcool, ele vai ter que ser levado para dentro da bactéria. E isso só é feito na presença de água. Se você jogar o álcool em cima da bactéria, o que vai acontecer com ela é que ela somente vai desidratar. Ao encontrar uma nova superfície favorável, ela voltará a se multiplicar. Então, o importante é que, padronizado pela vigilância e mais eficiente, está o álcool 70, com uma porção de água para evitar somente a desidratação da bactéria, mas sim a sua morte. Caso você não tenha álcool 70 em sua farmácia, pode prepará-lo. Como? Uma medida de água filtrada, 3 medidas de álcool a 92,8 e fazer a mistura. Essa mistura é permitida pelo Ministério da Saúde e ela tem a validade de 24 horas, desde que devidamente rotulada. Uma coisa que nós já vimos na aula passada é que o EPI permitido pela vigilância são as luvas, mas elas garantem a segurança do aplicador. Então, uma das coisas mais importantes é a forma de higienização das mãos. Primeira coisa, quanto de sabão eu devo colocar? Faça o côncavo com a mão e preencha com uma quantidade de sabão. Friccione as palmas das mãos umas contra as outras
Depois, o dorso da mão, com a mão direita sobre a esquerda, limpando a área do dedinho. Inverta, coloque a esquerda sobre a direita, limpando a área do dedinho. Depois disso, limpe entre os dedos, os dois dedões, os punhos e finalize limpando a região de unhas, esfregando contra a palma da mão. Feito isso com sabão, você deve abrir a água e fazer o mesmo movimento agora embaixo da água. Esfregue uma palma da mão contra a outra, retirando todo o sabão. Dorso, direita sobre esquerda, esquerda sobre direita, entre os dedos, os dedões, os punhos e finalize esfregando as unhas no dorso da mão. Não coloque as mãos após a lavagem no dispositivo de fechar. Use os punhos ou tenha em mãos um papel para fazer o fechamento da água. Essa então foi a última aula do módulo 2. Espero que tenham aproveitado e de hoje em diante lavem corretamente as mãos. Espero vocês no próximo módulo.